Alô, meus amigos do app do Futebol ao Vivo, um grande abraço. Muito bom dia para você que navega ao vivo aqui no app da Rádio Futebol. Está começando o Boletim da Bola, edição dessa sexta-feira. Boletim da Bola, você sabe, aqui na nossa programação, sempre um presente da RDP Petróleo, a marca da confiança. Aqui na abertura do nosso Boletim da Bola. Em nome também da Nil Móveis Planejados no Campolim e no Iguatemi. Tequali, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, o app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. Nós estamos em todas as plataformas com o programa e com a jornada esportiva. Vídeos já localizados, o mundo tiver um clique, no máximo em 2. Banco BV, os menores feirões de seminovos pelo Brasil são do Banco BV. Splash by IG, a maior loja de piscinas da Splash está em Sorocaba. Tem uma piscina aí no quintal de casa, hein? Splash by IG, nome da 4Play. Arena esportiva em Sorocaba, o maior complexo, tanto na areia como na grama sintética. Lugar legal para você bater uma bolinha. Bem, na abertura do programa eu trago sempre o Giro pelo Brasil para sabermos o que andam falando do seu clube nos portais esportivos. Giro pelo Brasil. O que você gosta de ouvir? Jabás Duarte. Pois é, sou eu. Atlético do Paraná tem gol anulado pelo VAR e fica no empate contra o Estudiantes. Galo e Furacão jogam no fim de semana. Após empate com o Palmeiras no meio de semana pela Libertadores, o Galo se apresenta para pegar o Clube Paranaense nesse fim de semana. No programa de hoje vamos entender um pouquinho por que o Botafogo faz parte da Operação Textor para comprar o Lyon. O time brasileiro dá garantias financeiras exigidas pelo clube francês. O empresário levou 523 milhões de euros em linha de crédito. Renato Augusto e William reforçam o Corinthians. O jogo é contra o Avaí no fim de semana. E de saída para o Santos, Luan ainda treina na Fazendinha. Coritiba acerta com o lateral esquerdo Rafael Santos do Cruzeiro. Quanto ao jogador venezuelano, a negociação está bastante adiantada. Pulgar é apresentado pelo Flamengo, mas evita falar sobre o seu caso na justiça. O chileno vai vestir números diferentes no Brasileirão e na Libertadores. Ganso encerra a polêmica com a torcida do Fluminense, após vestir a camisa do Santos. O jogador faz cada uma, hein? Abel do Palmeiras declara: somos capazes de tudo. Treinador exalta o poder de reação do Palmeiras em partidas importantes neste ano. Natan manda recado para a torcida: estou chegando no Santos. O Peixe se aproxima do lateral direito, que estava em Portugal. Uma pergunta no Morumbi que não quer calar: quanto custou Galopo? O São Paulo e Banfield divergem em valores do jogador. Alisson e Patrick treinam e podem enfrentar o Flamengo. Cruzeiro acerta empréstimo do Lincoln, ex-Flamengo. Rafael Santos acerta com o Coxa até o fim da temporada. O Cruzeiro busca sequência recorde de vitórias como mandante. E lá em BH está chegando Wesley Gasolina. Uma outra pergunta que não quer calar no sul do Brasil. O sul do Brasil pergunta por que o Grêmio tem desempenho tão diferentes em casa e fora o objetivo é o outro. Muito bem, esses são alguns dos assuntos que vamos falar aqui no Boletim da Bola de hoje. Ao vivo, você sabe, das 9 da manhã às 10 no app da Rádio Futebol, às 18 horas na Rádio do Capitão Hidalgo, na Rádio CWB News, e o arquivo fica aí disponível para as emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Além dos convidados, na abertura tem a opinião dele. Agora a opinião é do Capitão Hidalgo.
Pois é, o Hidalgo está chegando aqui com a sua opinião direto de Curitiba. Hoje tem o Gilberto Costa de Santos e tem também o nosso querido Arthur Bernardes do Rio de Janeiro. Tudo bem, Hidalgo? Como é que tá Curitiba na sexta-feira aí, Hidalgo? Me conta. Tá muito bom, tá bonito o dia, tá melhorando aqui a temperatura esses últimos dias com sol. Então a gente aproveita bem, levanta mais animado, né? Porque quando bate o frio, não é tanto como quando aqui cheguei, não é. Mas, de qualquer jeito, tem que se usar o capote, né? Não pode brincar, ainda a pessoa de idade principalmente. Eu tenho muito medo de frio. Aliás, não só o frio, de vento. Tem uma coisa que eu tenho medo, é o vento, né? E tenho motivos para isso, né? Depois de um determinado jogo, eu estava fora do país, peguei um vento na saída do estádio, eu fiquei sem voz durante uma semana, sem poder trabalhar, né? Não sabia disso. Isso aconteceu, quem sabe muito bem disso, o Mazella, né? Estava comigo em Portugal, nós estamos fazendo aquela cobertura de 91, do Mundial de Juniores, né? Lembra o Jarbas? Eu estava em Lisboa, o pessoal, estava eu, Mazella, o Nicolé aqui, estava em Lisboa e eles estavam todos Fatioli. lá no Porto, estavam no Porto e eu saí de um jogo no estádio de La Luz, um jogo de Portugal contra a Coreia, uma coisa assim, e eu quando saí, né, estava quente, quando saí peguei um vento e eu sentia que aquilo não ia ser bom, e de fato eu fiquei uma semana, fui para o hospital, saí, o vento, né, aquilo foi histórico. Foi uma coisa muito difícil. O Nicolé, coitadinho, 4 da manhã. Nicolé, para quem não sabe, foi o nosso sonoplasta. Não seria sonoplasta, né? Operador externo. Operador de externa. É. O cara queria, eu chegava e me dava lá o xarope às 4 da manhã. Bom, deixa para lá. Você falou de temperatura. Mas falar em temperatura, gostaria até de aproveitar, bom dia ao Gilberto, também ao Arthur, em questão do Santos. Que até ontem o Guido me ligou, sabe, Jarbas e Guido Bortolomassi. Gilberto, na segunda-feira lá, segunda-feira do programa, aí lembrei que é o Santos que vem jogar aqui na segunda-feira, viu, Jarbas? Verdade. Vamos transmitir. Não sei se o Giba vai fazer parte do programa, até escrevi no papel, então a gente esquece, né? Mas antes de mais nada, o Atlético, viu, Arthur? O Atlético jogou, empatou 0-0 com essa equipe Estudiantes de La Plata, quer ou não, tem uma história linda, né? Estudiantes de La Plata já foi, acho que tricampeão nessa área aí de Libertadores da América, tem uma história bonita e é um bom time. Eu gostei muito, eu vi ontem o jogo inteiro, gostei. A aplicação do time, ele é rápido. Eu não sei se o Atlético não vai parar nesse próximo jogo, não. Tenho minhas dúvidas, porque o time deles é muito forte. O Atlético até que impôs alguma coisa no segundo tempo, apoiado pela sua grande torcida, chegou um gol, mas estava impedido. Enfim, não foi assim, a meu ver, um bom resultado. Mas dias atrás eu falava aqui com o Gilberto, viu, Giba, viu, Jarba, a respeito da comissão técnica do Santos na chegada do Lisca, e até falava sobre o Marcelo. Parece que a gente adivinha as coisas ou tem muita experiência no assunto. O Lisca é um cara que não dá para você acreditar nele. Não dá. Não tenho nada contra ele, mas quando o cara que passa aqui, passa aqui em Curitiba e deixa o seu bom propósito, passa a ser um grande geninho, passou aqui, até hoje é badalado, o Chapinha, né, o Tacílio lá de Porto Alegre, tem tantos técnicos que passaram aqui, né, amizade com toda a imprensa, né, agora o Felipão está todo aberto aí também, mas ele não passou bem aqui, deixou uma péssima impressão para todos nós quando ele treinava o Paraná. Mas foi seguindo a sua vida e de repente ele está no Santos. Saiu o Marcelo Fernandes e ontem saiu o Serginho, né? Saiu o Serginho também. Eu queria saber de você, Gilberto, ele falou que vai ficar tem um grupo aí chamado Eternos, né, do Santos Futebol Clube, e eles têm salário. Só queria saber disso. Depois a gente vai falando a respeito dessa rodada que está chegando, mas chamou a atenção a chegada do Lisca, Marcelo saindo o Serginho, como dizendo, eu não vou trabalhar com esse cara. E o Serginho não é otário, não é bobo. E deve ter ganhado um dinheirinho lá no Santos também, não é, Giba? Um grande abraço a todos. O Hidalgo, você citou antes do Giba, o Estudiantes, aliás, 4 vezes campeão da Libertadores, 2009... 70, 69 e 68.
uma vez campeão intercontinental, 10 vezes campeões da Argentina e um campeão da Taça Sub-20. É um time forte campeão, de Mar del Plata, é muito, muito forte. E ontem mostrou, hein? Mostrou, não vai ser fácil para o Atlético, hein? São 4 Libertadores América, né? Bom, Gilberto Costa, o Gilberto tá terminando o seu cafezinho aí. Deixa eu ver a imagem do Gilberto Costa ali. A caneca dele. Essa caneca é santista? Deixa eu ver essa caneca que você levantou. Para quem tá pelo canal do YouTube, viu, gente? Aí, você prestou atenção na pergunta do nosso querido Capitão Hidalgo? Giba, um abraço para você. Prazer em ter mais uma vez aqui, viu, Gilberto? Um bom dia, Arthur, Capitão Hidalgo, a você, Jaba, aos internautas. Lógico. Não sou louco de não prestar atenção quando o Capitão Hidalgo vai falar. Nem eu, nem muitos por aí, cara. A gente aprende muito. Opa, verdade. Então, aqui existem os ídolos eternos, alguns que já foram. Eles têm um salário, acho que de 5 mil, né? Sim. Que era no tempo do Pelé lá, e o Serginho entrou para esse hall. E quando o Lítica chegou, ele não queria, porque ele entende o quê? Que assim, dele, que quando tem uma comissão permanente, parece que essa comissão permanente não ajuda ninguém, principalmente os treinadores que estão chegando, porque se ele cair, quem assume é o permanente, nunca é o outro, então parece que ele nunca ajuda ninguém, e o Serginho é um cara que estava ali ajudando. Eu conheço o Serginho, sempre que a gente está se falando, convivendo nos eventos, se junto aqui. Tenho uma grande admiração pelo Serginho, ele também por mim, não sei, ele fala que a gente nunca deu sorte de jogar sozinho, foi melhor pro futebol. A gente tá falando do Serginho Chulapa, né? Isso, Serginho Chulapa. Ele era chato dentro de campo, eu também era chato, e para o bem dos adversários, ele falava que era melhor a gente não jogar, até dos colegas de clube, né? Verdade. Quando a gente fazia uma coisa errada. E ele tá agora nos ídolos eternos, foi para lá. E saíram, como o Marcelo também, vai seguir a vida dele. O Serginho não, que o Serginho nunca quis ser treinador, sempre ficava ali, mas o Marcelo quer seguir a vida dele de treinador, e tomara que ele tenha sorte e competência para poder ir pro trabalho dele. E eu vi o jogo do Atlético, cara. Olha, vou falar uma coisa para você, eu já não sei nem mais o que é pênalti, o que não é pênalti, o que é bola na mão, o que é bom na bola, tem jogo que o braço não está colado no corpo, tem jogo que o braço está colado no corpo. Se eu fosse treinador hoje, eu ia comprar para o treinamento a camisa de força, porque aí o cara joga com a camisa com a mão bem colada ao corpo, e treinamento, né, não fazer. Porque ninguém sabe, né? E o impedimento que deu, principalmente do escanteio, ali foi certo. Às vezes o Bandeirinha, mas o Bandeirinha vê quem cabeceia, quem não cabeceia, aí quem cabeceou foi o atacante ou foi o jogador do Atlético devolvendo a bola para o lateral, que ele estava muito impedido. Agora o pênalti, pelo amor de Deus, você vai ver 10, 9 eles vão dar, e ontem não deu para o Atlético. E é impressionante, né, Arthur Bernardes? Você viu o Giba falando de Santos, o Arthur está no Rio de Janeiro. É impressionante porque um gol desse ia mudar completamente a história do jogo, a história do clube, na verdade, porque o jogo foi decisivo, né, Arthur Bernardes? Um abraço, nosso querido treinador internacional. Um abraço, meus amigos, capitão, você, Java, Giba, meu parceiro. Então, eu vejo que, como disse o capitão Hidalgo, com muita maestria, como sempre, o Atlético Paranaense vai ter dificuldade lá em Mar del Plata, na Argentina. Por quê? Esse treinador que está ali, que eu esqueci o nome dele, é um nome meio estranho, ele é um cara extremamente competente. Eu fiz uma análise do perfil dele já há um bom tempo atrás. Ele está sempre chegando entre os 4, 3, segundo, primeiro. Ele está sempre ali. O trabalho dele é inteligente. Você vê que ele é discreto no campo, ele não dá chilique. Você pode observar a conduta dele. Ricardo Zielinski, né? Isso, ele deve ser parente do presidente da Ucrânia. E aí, o sobrenome é parecido, é igual, eu acho. Então, tô brincando, né? Ele é inglês, então, ele é inglês. Então, ele tem um perfil que eu gosto. Ele arma bem a equipe dele, desde um jogo que eu assisti, o primeiro jogo dele na Libertadores, eu olhei,
eu tive o pressentimento de que essa equipe, o Estudiantes, vai chegar um pouco mais à frente, porque pela maneira como joga, alternância de sistema, você vê que ele cravou uma linha de 5 lá atrás, e foi difícil finalizar. E outra coisa, ele jogava 2 na frente, se aproximando. Então, ele sabe muito bem o que ele faz, a equipe dele obedece, porque às vezes o treinador sabe o que faz, mas a equipe não obedece. O jogador não tem entendimento. Então, eu acho que o Atlético Paranaense perdeu uma bela de uma oportunidade, embora tenha feito todo o possível para sair dali com 3 pontos. Eu acho essa história do pênalti também muito complicado. Eu já nem falo mais sobre isso, porque o que o Giba falou aí, eu assino embaixo, porque toda hora tem uma situação assim que atrapalha o resultado do jogo. E isso, os valores financeiros que estão incluídos dentro dessa passagem para as quartas de final, eu não sei se eu ouvi bem, que são, sei lá quantos milhões de dólares, 16 milhões, sei lá quanto é, eu não tenho noção, não peguei. Mas é muito dinheiro, então tem muita coisa em jogo. Então esse jogo na Argentina para o Atlético Paranaense vai ser um jogo bem encardido, vai ter que jogar dentro de um sistema de muita marcação, bem reativa, a equipe tem que ser bem reativa, né, contra-atacando, fazendo uma marcação muito forte, e a pressão vai ser total. Muito bem, é o que a gente fala aqui, né, Hidalgo? Histórias, um lance desse pode mudar tanta coisa numa partida de futebol, né? E aí é que tá. Eu presto muita atenção, Hidalgo, na presença do torcedor. O cara pagou para ir lá, puxa, foi embora chateado. Você, como ex-jogador, sabe, hoje um homem de imprensa, sabe que o torcedor volta para casa chateado. Porque não é fácil, né? Ser roubado praticamente, né, Hidalgo? Olha, o resultado, de fato, a bola bateu no braço, né? Foi uma bola da direita, né? Ela veio pelo alto, né? E um jogador do Atlético cabeceou para dentro da área, e a impressão que deu é que ele... Aí fica querendo saber se ele estava o braço um pouco aqui, um braço ali, é muito difícil. Eu queria aproveitar a experiência do Arthur e também do Giba como jogador, que teve também torneios internacionais. Eu sempre tive uma impressão diferente do argentino. Em 1969, quando eu estava ali treinando Juventus de volta para vir para cá, eu conheci o Menotti. O Menotti chegou a jogar até no Santos. O Menotti era um grande aliado, depois foi campeão do mundo, né? O Menotti foi um grande técnico, mas quando acabava o treino, eu conheci ele no treino, eu fui lá mais para ficar treinando. Ele estava no time de baixo, eu treinava também. A diretoria do Juventus permitia, né, que eu treinasse. Eles mesmos me chamaram, fica treinando aqui, que nós não temos dinheiro, mas vai aparecer alguma coisa para você. E eu conheci bem o Menotti e trocava assim, papo com ele, né, o argentino. Depois eu tive uma participação, está aqui até hoje comigo, o Arthur deve até lembrar dele, o Dreyer está aqui também, veio, jogou no River Plate, e apareceu aqui, numa partida amistosa, estava ele e um tal de Cibeira, que era um ponta, foi feito lá quer dizer, deixaram lá em plenário, né? Quem é que poderia ser contratado na época, né? Quem jogou bem naquele jogo, a gente até brinca com o Dreia, foi o Cibeira, e o Dreia era meio campo, ele estava um pouco fora de forma, né? E até ele, quando chegou um dia de viagem, ele começou a dar prêmio, trazer perfume, cachemire, né? Aí os caras tudo sacana, viu, Gilberto? Falou, vamos ficar com esse gringo aí, porque, porra, ele chegou aí cheio de perfume, deu camisa para nós, tudo. Ele fica bravo até hoje. Mas eu estou completando pelo seguinte, cara de muita inteligência para jogar futebol. Ele não era tecnicamente um bom jogador. Ele tinha a raça, tinha a cultura do argentino, guerreiro no campo, entendia o jogo, era muito inteligente, capacidade dele. Até hoje eu falo, ele brinca comigo, que ele falava assim, eu tinha lá que quebrar lá Rivelino, não sei o que, tal, pro Hidalgo chegar e pegar a bola, e tocar a bola. Aí ele falando fundo, eu que quebrava. Então, você deve favor para mim, você veio para cá porque eu assinei que você tinha que ser contratado, então a gente brincava. Mas as conversas com ele, em um determinado jogo, eu falo isso, para depois chegar a querer também formatar essa ideia
porque depois nós fomos várias vezes na Argentina, e eu gosto muito da cultura do povo argentino. Está sofrendo uma barbaridade, mas você chega lá, o taxista fala do Videla, do Galtieri, fala do time do River de 72, de 48, fala da política, fala da habitação, fala do dinheiro, fala do problema. O taxista, o nosso aqui, na época você entrava, ele falava que estava cara a gasolina, só isso. Eles não, eles davam para nós todas as informações, River e Boca, viam que era brasileiro, o respeito que eles têm com os brasileiros, e muito afáveis, né? E isso no restaurante, quando sabia que era brasileiro, eu fui cultivando isso, né? E entender. Depois eu tive um processo, uma aproximação a aerolíneas argentinas, através do meu trabalho de rádio, aqui no Sul, né? Se falava muito de aerolíneas com Buenos Aires e também Bariloche, mas que é isso? Aerolíneas viajavam o mundo, né? Aerolíneas ia para Los Angeles, ia para Miami, ia para Roma, para Frankfurt, para Madrid, tinha voos, mas se falava muito, e nós fizemos aqui um trabalho muito forte, e o seu Rafael Arribalzaga passou a ser um admirador do nosso trabalho, ficamos amigos, a ponto de uma vez ele estar na Espanha, foi transferido para a Espanha, e nós fomos fazer uma visita a ele, por tanta cortesia, aliás, era uma cortesia mesmo, nas nossas viagens, que a gente viajou quantos anos com aerolíneas nas costas, isso nos deu muito apoio. E eu gostei muito da maneira deles. Então, eu joguei com o argentino Dreyer. Ele mudava o jogo, como eu te falo, estávamos no interior do Paraná, perdendo 2-0, nós com aquele baita time, ele fez uma inversão, disse a ele, me chama de Mingau, né? Mingau, fica você aqui que eu vou ali, chamou a Aladim de um lado, ele montou um time dentro do campo e ganhamos de 3-2, e ele fez o terceiro gol. Impressionante, me deixou impressionado, sabe, um companheiro diferente dos outros jogadores que falavam de outras coisas, mas ele no campo, e até hoje ele é assim, né, e é contestador, como o povo argentino é contestador. E eu vejo, então, essa seleção agora que foi formada em 3, 4, olha, minha impressão é que eles estão muito melhores preparados, não sei se o Arthur pode dizer isso para nós, muito melhores preparados os jogadores do que o nosso nessa campanha do Catar. Pode ser que eu esteja redondamente enganado. Eles estão muito bem, só tem o Messi quis jogar com eles para dar apoio a essa molecada que está chegando e está jogando muito bem. Então, a propósito, falando no Estudiantes de La Plata, a inteligência de jogar, a mudança, como disse o Arthur, em relação à parte tática, que ele olha muito essa condução da parte tática. Eu vi jogadores que saem em velocidade, entrou um tal de Pellegrino lá, eu não sei nem porque ele não entrou antes, devia ser um esquema tático, ele é um jogador perigosíssimo. Enfim, esse povo, esse futebol argentino, essas pessoas que vocês podem ter convivido ou jogado contra o argentino, eles não são assim pessoas especiais, de uma cultura melhor, hein, Arthur? Gostaria de saber, porque eu conheci o maestro, né? Conheci o Menotti, o Menotti treinando, não era um bom jogador, era um centroavante alto, a gente brincava, vai lá, entregava a bola para ele quase para fazer gol no treino, e ele falava muito comigo, me dava conselhos, eu gostei muito dessa participação com ele. A gente era meio chucro também, né? Não tinha toda essa vivacidade em relação à cultura, que na verdade nós vamos aprender muita coisa na cultura não só esportiva, mas geográfica e histórica, por ter vivido com o rádio, a comunicação nos ajudou muito. Mas o argentino é uma coisa diferente, né, Arthur? Capitão, a oportunidade é boa para falar sobre esse assunto. Quando eu joguei na América Central, eu convivi no mesmo apartamento, na mesma casa, era uma casa, com um argentino, que ele era oriundo de La Plata, né? Ele jogou no Estudiantes de La Plata um bom tempo. E tinha vários amigos que jogavam em outras equipes, e o entendimento que eu tenho da cabeça deles é o seguinte: primeiro, às vezes que eu fui a Buenos Aires, eu saí pouco do hotel, negócio dos jogos e tal, mas eu sempre via muita biblioteca, livraria, muita cultura em cima nesse aspecto, da leitura, do poeta, da escritura, embora nós tenhamos tudo isso, mas é um país muito menor. E eles são, a origem deles é italiana e inglesa.
Então, assim, a gente percebe que eles se consideram, né? Eles são creídos, como dizem eles, né? Eles acham que eles são a fina flor da América Latina, os mais cultos, os mais inteligentes. Isso é uma questão, eu até acho que eles têm muito conteúdo, o próprio tango é uma forma de uma arte que eles têm na dança, e a melodia, tudo é muito bonito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que eles têm assim, um conteúdo tático muito bom, e eles só pecam numa coisa, tem qualidade técnica, mas eles pecam num detalhe, no emocional. O emocional deles é muito ruim. Esse aqui, para mim, é o maior problema que tem nos argentinos. Eles, quando eles começam a crescer um pouco, a maioria é soberbo. Eu não estou aqui fazendo um julgamento, mas eles acham que vai ser impossível. Você pode ver, quando eles ganharam esse torneio lá na Europa agora, já mandaram mensagem para a seleção brasileira, já criando um ambiente, já tipo aí, ó, estamos aqui. É legal, é bacana essa rivalidade. E há uma interação muito grande entre Brasil e Argentina em todos os segmentos, econômico, financeiro. Não, agora não, que as políticas são totalmente antagônicas. Mas se você observar, existe um bom relacionamento. Messi e Neymar se dão muito bem. Então, existe toda uma história entre Brasil e Argentina que elas vão se convergir lá na frente, no sentido de qualidade técnica, no sentido cultural. Haja vista que agora nós temos muitos argentinos trabalhando aqui, como treinadores e como atletas e comissões técnicas. Então, existe assim, uma cultura por parte dos argentinos que agrega muito para todos nós. Eu gosto. E como eu estava falando antes sobre esse treinador do Estudiantes, ele é um treinador assim, bem discreto, mas ele é muito cabeça. Ele trabalha muito, ele taticamente é muito bom, acho ele muito bom. O Felipe Scolari lá e o Paulo Turra, que é meu amigo, eles vão ter que ter muita sabedoria para jogar lá e tentar tornar e trazer esses resultados que para nós vai ser excelente. Estou torcendo muito para que dê certo. Bom, é uma cultura diferente, né, meu caro Gilberto, que a gente observa, é o que disse aqui o Hidalgo, né? Eu também tenho boas referências dos argentinos, não vamos comparar com a época de hoje, mas sempre fomos muito bem recepcionados quando a imprensa, o cara chegar, o problema é que o cara chegar para mim e falar, sou periodista Brasília, aí eu, como é o seu nome? Jarbas, aí o cara, pô, Jarbas, que estranho, teu nome é Jarbas. Que coisa esquisita. Arthur, Barbas. Não, eu tive o privilégio de chegar no Santos, foi me ver jogar, né, no Morro da Nova Cinta, e falou, ó, tem um garoto lá no Morro, e foi em casa, e eu estava no quartel e eu fui treinar, que foi o Ramos Delgado. Baita zagueiro, monstro. Depois eu convivi um pouco em eventos com o Serras, né? Joguei com o Ricardo. O Ricardo, ele penteava o cabelo e passava perfume para entrar no campo, no meio tempo também. Louco, hein? Ele ia no vestiário, eu ia atrás dele, ele penteava o cabelo, passava a brilhantina e jogava um pouquinho de... Eu ainda brincava com ele, cara. Tem que ficar fedido pro cara não chegar perto de ti, cara. Porra, quer ficar cheiroso, cara. E eu tive a oportunidade de... O Luque chegou aqui no Santos. O Luque, que jogou na seleção de 78, né? Que era o Kempis e Luque. E o Chico Formiga falou assim pra ele no treino: e aí, Luque? Comida boa? Oh, sim. Hotel bom? Oh, seu Formiga, sim. E bola nada, né? Tudo do bom no melhor e bola nada. Ele não tava chegando, ele chegou aqui mal fisicamente, ou sei lá, daí não estava apresentando futebol, né? Como ele apresentou na seleção. Hotel bom. Cidade boa? Oh, maravilhosa. Comida muito boa. Bola nada, né? Capitão e Jarbas, Diga, eu tenho certeza que se eu conseguir trabalhar no Brasil e o Giba puder, eu vou trazer esse cara para ficar do meu lado, que vão perder os dois. Que alegria, né, meu? Isso que é legal, cara. Ia ser um... É o privilégio. O que é, Hidalgo? Todo dia.
Você falou, Hidalgo? Não, A concentração para ficar feliz da vida, um boleiro como ele que jogou, pode ensinar muita gente e ainda é brincalhão. Agora, quando você fala de Ramos Delgado, eu tenho muita consideração com o Ramos Delgado. Giba, você não conhece bem essa história, quando eu tive quase 5 meses em 69 no Santos, eu treinava ali na frente dele, né? O time tinha o Hermes, depois jogaram aqui comigo, né? Ramos, Oberdan e tinha o Turcão no lado esquerdo. Né? O Rildo. O Rildo era titular, o Turcão era. Eu estou falando do time de baixo, né? Não, eu lembro que o Turcão jogava as finais, que o Rildo machucava. E veja só, treinava eu ali no meio campo com o Negreiros, ali já estava o Negreiro. À frente tinha o Douglas, tinha o Osni, tinha o Oswaldo, acho que era o Oswaldo, um bom ponto de esquerda. O Coutinho era centroavante, não tinha de baixo. E o Ramos Delgado era um cara espetacular, como pessoa, muito amigo do Pelé. Claro, ele era inteligente na frente de todo mundo. Eu estou falando isso porque ele era amigo do Pelé e tal, mas ele era um cara que colocava muito da sua cultura, sua inteligência. Era um cara muito alegre. Era um cara alegre, de brincalhão, de vestiário. Eu lembro muito bem dele. Lembro dele porque acabou um treino que nós fizemos, eu estava lá só para ver o que ia acontecer, para ser contratado, mas fiquei um tempo lá com eles, e eu vi ele uma vez falar com o Zito, ele queria saber de mim, ele falou, tem um garoto aí, sabe o jeito deles falarem, né? Tá aí treinando, falaram que ele já é profissional, de onde é? Aí o Zito comentou, e ele como que fosse assim, viu, Arthur, dá um aval, que hoje é bonito. Eu não esqueci nunca dele, do Menotti, que foram pessoas que eu tive uma certa convivência. Mas o time, a Argentina teve 3 zagueiros extraordinários que eu valorizo e vi jogar. Começo com o Perfumo, lembra do Perfumo ou não? Eita, jogava muito. Eu jogar no Cruzeiro, Perfumo, que zagueiro. Ramos Delgado, e vou colocar mais um, que jogava numa linha de 4, jogou até 2007, hoje chamado Ayala. Ayala que jogava atrás, Ayala, ele fazia uma linha, ficava na sobra com uma linha de 4 quando jogava assim a Argentina. 3 zagueiros de boa formação, de inteligência, né? E de boas pessoas, né? Você vê como, por isso que eu digo, as pessoas que eu tive convivência no futebol, né? Convivência de ver e também de participar de conversas, você nota que é uma coisa diferente, né? É verdade. Maradona é o grande nome da Argentina. Quem vinha de lá para cá, né? Ô Hidalgo, esse Perfumo que você falou era o cara que era chamado como Marechal, não era? Não tinha esse apelido? Perfumo? O Roberto Perfumo era o Marechal, né? O Roberto Perfumo, ele podia jogar de terno. Esse cara mesmo. Que jogadores vinham de lá pra cá, né? Igualzinho hoje. Ele foi campeão pelo Cruzeiro Libertadores. É verdade. Ganhamos porque 4-1 ganharam. Jogou no Racing e no River Plate, né? Eu fiz esse jogo em Belo Horizonte, 4-1 ganhou. O Cruzeiro tinha uma máquina em 76. Aí nós fomos fazer o jogo em Buenos Aires. O estádio, nunca vi o estádio cantando. Eles levaram. O Jairzinho, inclusive, jogava no time do Cruzeiro naquela época. Foi em. Que ano que foi aquilo lá? 76. Aí nós perdemos lá. Eu falo nós porque nós estamos fazendo o jogo, né? 2-1. O estádio cantando. E teve um terceiro jogo em Santiago. Vocês podem ver, histórico. E aí o Cruzeiro ganhou com o Batata, né, que faleceu, infelizmente, um baita de um jogador, parece que faleceu num desastre, né, de automóvel. E aí tivemos o jogo final lá na Alemanha, com aquele frio danado. O Cruzeiro perdeu 2-0, campo neve, empatou 0-0 no Mineirão, ganhou o time do Bayern de Munique com o Beckenbauer. Nossa. Né, com aqueles o grandes Perfumo jogadores. fez 138 jogos pelo Cruzeiro, né? Esses caras que eu estou falando, tem cara que argentino, não é nada disso. Nós estamos entrando por um caminho diferente. Sim. Eu não sei como eles aceitam a situação que vive o povo,
Nós estou sabendo que a Argentina está vivendo um drama, gente. Se a gente olhar a economia, olha que para chegar lá comprar perfume, aqueles casacos de couro e cachemire, vou te falar, era caro, nós não tínhamos dinheiro para bancar. A Argentina foi muito, até no dinheiro era melhor, né? Hoje está com dificuldades, né? Mas eles eles têm o Perón como ídolo, eles têm a menina lá, né? Como é que chama? Evita. A mulher do Perón? A Evita. Bacana. Falam do Carlos Gardel até hoje. O pessoal vai, então, o pessoal, é incrível, o pessoal é incrível. viaja e vai no ver ela, pô, lá no cemitério. Até hoje, verdade. Não, então, politicamente eles estão preparados, eles falam de política. Olha, eu estou fazendo, nunca fiz isso daí, mas foi uma grande oportunidade. Esse programa dá oportunidade a nós, não para devagar, né, ficar aí falando, não. A gente tem exemplos deles, né? A gente tem exemplos, eles já mostraram. E aí, na época, jogar no Boca Juniors, né, Arthur? Jogar no Boca Juniors, como dizia lá, jogar na época. No Os River, brasileiros nossa. foram jogar lá. Paulo Valentim, né, jogou lá. Quer dizer, era difícil, era Santos e Boca, o grande clássico do mundo, né? Santos e Boca. Jogou no River. O Silas está aí, que é comentarista, jogou no River. Jogou, né? No River, verdade. Aliás, essa rivalidade, né, o Arthur, que existe até hoje, quando se vê num jogo aí Brasil e Argentina, mesmo porque a gente se compara a isso, né? O futebol dos caras são bons demais, né? E quantos jogadores saíram da Argentina e foram para a Europa, né, Arthur? Tem até hoje, tem uma molecada saindo cedo de lá, né? Olha, eu considero o clássico Brasil e Argentina o primeiro do mundo, para mim, no meu conceito. Não é porque eu estou na América Latina, não, mas o efeito que dá, a qualidade. Sim. Você lembra lá quando o Simeone cruzava com o Romário, teve até um entreteiro forte com ele. Quando o Ronaldo estava no auge da sua performance, o que esses caras batiam no Ronaldo, eles pegavam duro, porque eles sabiam, eles cansaram de falar que se deixar jogar não tem como. Verdade. Me lembro que teve uma virada, acho que foi uma Copa América, que o Adriano, no final do jogo, girou e pum! Eles já estavam se considerando campeões. E a prepotência... Foi em Lima, no Peru, né? Foi em Lima, no Peru, fez o segundo gol no final do jogo, né? Isso. Essa virada, para mim, foi uma das mais bonitas que eu vi. Por quê? Porque eles estavam certos que eles iriam ser campeões. Estava certo. Já estava acabando o jogo, não tinha muito o que fazer. Mas aí é aquela história, né? Qual é a diferença que existe entre nós? Eles têm uma ótima cultura, têm literatura, têm uma série de coisas boas, eu não vou negar. Eu sou admirador dos argentinos, gosto da caramba. É um idioma que eu tenho assim, bastante intimidade com o idioma. E, enfim, a cultura ela é maravilhosa, é aqui ao lado. E eu tenho certeza que eles também gostam muito do que nós temos. Mas acontece que o brasileiro tem algo assim, diferente com o futebol, que é inigualável. A criatividade, você pode estudar, você pode trazer ciência, tecnologia para dentro do futebol, mas não estraga a criatividade que o brasileiro tem, não estraga, porque os caras estão tentando estragar, estão fazendo uma força muito grande para atrapalhar. Esse pessoal que está vindo aí, falando um monte de besteira aí, eu estou falando bem claramente hoje, que o nosso internauta entendeu o seguinte, não se trata de modernismo, o futebol vai ser sempre futebol. A velocidade aumenta, a força aumenta, eu mudando até um pouco o tema, sabe? Mas não tira a arte plástica que o brasileiro tem para criar. Você pega cada jogador genial que nós tivemos e que não foram expoentes, que não apareceram, eu tenho certeza, o Giba vai lembrar de alguém. Tinha um cara que jogou comigo aqui no São Cristóvão chamado Ivo Sodré. Ivo Sodré, ninguém conhece. Meia, né? Meia. Aqui no Rio de Janeiro o pessoal conhece. O Gerson jogava contra ele e falava assim, eu não chego nem perto, porque ele protegia a bola, ele dava uma caneta no cara, mas ele dava uma caneta que você nunca imaginava. A caneta é uma bola embaixo das pernas, né? Com classe, o nosso internauta. Ele fazia aquilo com uma naturalidade, ele de costa, você marcando ele por trás, ele te dava uma caneta, voltava e dava uma segunda e saía devagar, não era rápido. Era talento puro. Então, uma coisa que eu peço aos modernos,
Eu me considero uma pessoa moderna, porque eu estou atualizado, eu gosto de estudar todos os dias aqui. É raro um dia que eu não pesquise alguma coisa nova para eu poder trazer aqui para o nosso internauta e para o curso que eu estou preparando, que está uma novela isso, mas daqui a pouco está pronto. Então, a coisa que eu mais peço, não tira o nosso talento para transformar o nosso estilo em robô, porque a nossa diferença sempre foi essa. A diferença que o Garrincha fazia, que o Reinaldo lá no Atlético Mineiro fazia, as bolas de 3 dedos que o Giba metia daqui para lá, de dar 40 metros para a direita, o Gerson fazendo parecido, a mesma coisa. Aí você vê Roberto Carlos pegar uma bola da lateral esquerda, virar certinho lá do outro lado. Todas essas coisas, o domínio, a criatividade, a qualificação do jogador brasileiro não pode ser radicada para transformarmos nossos atletas em robôs. Só isso. Muito bem. Para a gente fechar esse papo aí, Hidalgo. Viu, Arthur? Viu, Jardim? A sequência só para dizer o seguinte: não tenha nenhuma dúvida quanto à criatividade do futebol brasileiro. Aliás, perdemos muito disso com essas invenções, né? Com essas invenções. Hoje teria que deixar aquele que tem habilidade para jogar, ele mano a mano com que nem um ponta. Aí ele faz a diagonal, não chega ninguém para fazer tabela, deixa ele mano a mano com o lateral, ele sabe fazer. Tem que deixar ali a liberdade, jogadores que sabem fazer esse cruzamento de bola para lá e para cá. O que eu vejo da diferença, que eu sempre vi na diferença, da condição técnica, da individualidade do jogador brasileiro, é espetacular, nenhuma dúvida quanto a isso. Mas como aplicação, né? Vamos agora no lado da aplicação, e para isso tem que ter muita cultura e muito estima de país. Eles gostam do país também, né? Eles falam de política, eles falam de tudo. De tudo. Né? Eles falam de tudo, mas eles aplicam. A gente nota que eles são não robôs, eles são preparados, sabem tocar muito bem a bola, têm qualidade para isso, mas são mais aplicativos. O brasileiro é mais criativo e querem tirar essa criatividade do brasileiro, como disse muito bem o Arthur. Ô, capitão, tem pessoas que você jogou como eu joguei. Eu joguei aí no Atlético Paranaense, que nós fomos campeão em 90. Tinha o André, um meia, que veio do 15 de Jaú. O que ele jogava, meu Deus do céu. Marquinho do Atlético Mineiro, o que ele jogava. Luiz Fernando, que hoje é auxiliar do Ederson, o que jogava. Rubens Feijão falava para mim assim: vou dar 3 canetas, tá valendo o quê? Ele dava 5, mas em direção ao gol. Então, você via jogadores que passou. Mesmo a gente vê hoje jogadores que não foram nem para a seleção, porque teve jogava o fino da bola, como dizia no nosso tempo, né? Grande verdade, Giba. Bem, eu queria tocar no outro assunto, Hidalgo. Eu estava lendo aqui na manchete, não sei se vocês três prestaram atenção, para a gente entender um pouquinho o que o Botafogo está fazendo com esse dirigente aí, com esse empresário Textor, né? Que está querendo comprar o Lyon, está usando aí linha de crédito, que é uma grande, realmente sensacional, 523 milhões de euros. Queria entender um pouquinho isso, Hidalgo. O que leva de vantagem o clube brasileiro? Isso pode ser levado para outros clubes? Será que o Cruzeiro também pode futuramente fazer um negócio desse? Hidalgo, o torcedor fica meio na dúvida, principalmente daquele que torce para o Botafogo, né? O que estão fazendo com o nosso time? Você veja só, ele veio... a manifestação dele, do João Textor, me agradou de começo. Ele foi para a galera, começou a gostar, e a torcida, o Arthur sabe muito bem, a torcida do Botafogo é espetacular. O histórico do futebol carioca tem que passar pelo Botafogo, aqueles times, grandes times que teve o Botafogo. Era Botafogo e Santos em alguma época atrás. Falava-se muito em Santos e Botafogo, grande clássico brasileiro, hoje já não mais, né? Mas ele chegou e pegou um time arrebentado. Eu acho que o Cruzeiro maior, mais ainda, né, mais ainda do que o Botafogo. Ele tem essa condição, quer fazer, acho até que ele vai facilitar uma vida de negociações. Se ele está comprando o Lyon, ele vai se utilizar de alguns jogadores do Brasil e vai levar para lá, com certeza. Ele domina a situação, só que ele começou a notar, ele está perdendo tempo com as derrotas, e ele insiste. Claro, ele fez um contrato com esse rapaz, o Luiz Castro, né?
um português, ele conserva emprego para ele, ninguém pode reclamar, a torcida pode chiar, a imprensa, a mídia esportiva do Rio de Janeiro pode criticar, mas aí agora a situação é uma forma de analisar diferente. Não adianta todo mundo reclamar disso, daquilo, se ele entrou lá para dar um aporte financeiro e apoiar um clube que estava jogado às traças, que estava a equipe do Botafogo. No caso do Ronaldo, é por isso que a gente sempre vira e mexe fala do Ronaldo. O Ronaldo é totalmente diferente. Primeiro que ele foi um brilhante jogador. Para mim, a mim me parece, por tantas viagens que fizemos e vendo ele assim, próximo, não de contato, mas próximo em treinamentos, tudo. O Ronaldo, ele é uma figura simpática no mundo esportivo. Não sei se vocês concordam comigo, mas ele é uma figura simpática, ele atende a todo mundo, ele não entra em fria de fazer discussão, ele está sempre sorrindo, tem uma palavra assim tranquila, tal, mas ele veio diferente. E é diferente a situação do João Textor, quero ver se eu chego numa conclusão, que ele está numa Série A. O Cruzeiro teve que mudar tudo e está numa Série B, aplicando a verba que tinha. E, de repente, não sei, acho até que existe também, a gente tem que aplaudir conhecimento, porque o Ronaldo, ele poderia ter continuado com o Luxemburgo. Pô, o Luxemburgo, ele trabalhou com ele na seleção brasileira, não quis ficar, mudou um monte de gente, tirou Alexandre Matos de lá, que é o cara de negociador, é um negociador, tirou o Fábio, que já estava há muitos anos no gol, trouxe um garoto que hoje é o ídolo no Cruzeiro. Quer dizer, vamos dizer, as investidas do Ronaldo têm sido importantes e, ao mesmo tempo, dando a impressão de que ele está arrumando o Cruzeiro sem tanto alarde e estar para a parte financeira com o SAF, né, que é a Sociedade Anônima de Futebol. Por isso que eu sempre, que a gente está falando, eu falo do Ronaldo e falo do Cruzeiro, que foi o primeiro a entrar nesse mercado de investidores, dessa forma como está acontecendo. É uma coisa de se discutir mesmo. E ele ainda pegou, sem ter todo o conhecimento, que depois apareceram contas, e aí ele foi obrigado a sentar no lugar e falar: gente, vocês me deram o ativo e o passivo, agora está vindo mais coisas, né? Como agora que existe a lei do acordo tributário que os clubes estão fazendo. Então aparece mais, a meu ver, do Cruzeiro foi mal 2 anos na Série B, mas a ponto de cair na C. E de repente, ele está na frente do 5º colocado, 12 pontos ou 14 pontos. Eu acho que chegou a 16 pontos, ele está do 5º colocado, naturalmente, que 3, 4 rodadas a mais, ele vai estar de volta com um trabalho que me dá a impressão, ao natural mesmo, que ninguém saiba o aporte financeiro, as contratações, que eu não conheço praticamente nenhum jogador, fiquei sabendo só do goleiro que jogou na Itália, do que o João Textor. Não sei se eu me fiz entender, sim, Gilberto já e Arthur, porque o João Textor está na Série A, e aí o sarrafo é pior ainda, tem que subir o sarrafo da qualidade que disputa uma Série A. Eu não sei se é mais ou menos isso que eu entrei conversa aí. É assim, eu entendi, Arthur, que esse empresário aí, claro, ele fez um aporte particular dele, né, do próprio bolso, para entrar nessa história, e agora ele está partindo para empresários americanos para fortalecer isso. Claro que isso vai abrir margem para outros empresários, porque a gente acaba observando, Arthur, você que morou fora do país, treinou times também fora do país, lá não sei se é normal isso, porque aqui os empresários, né, tupiniquins, um ali, outro aqui, faz um aporte financeiro com um banco para poder ajudar. Agora o negócio está ficando mais sério, né, Arthur? Que o cara tem bala na agulha, né? O cara é bom. E outra coisa, a análise do capitão foi muito pontual. E eu queria dizer o seguinte, comparando Cruzeiro com Botafogo, tem situações antagônicas, né? Porque um está na Série B, outro está na Série A, mas existe algo que converge para o Ronaldo. O Ronaldo é da bola. E o John Textor não é da bola. Mesmo ele tendo clube na Inglaterra e tal, ele precisa entender muito de negócio. Sim. Isso talvez ele entenda. Mas ele trouxe um treinador para o Botafogo que ele não tem nada a ver com o Brasil. Ele pode entender de futebol, mas entender de futebol brasileiro é muito diferente.
Haja vista que os estrangeiros estão sentindo, né? Estão sentindo como é difícil. Aí reclama da arbitragem, e não sei o que, e foge do tema principal que eu te trouxe para que o meu negócio seja alavancado. Por quê? Vamos supor que o John Textor compre o Lyon. Olha, que tá ruim das pernas e de grana, viu? Vamos lembrar, o time tá muito cheio de dívida, viu, Lyon? Tem que lembrar isso então, também, né? Ele tem que, primeira coisa, fazer uma auditoria para saber tudo isso, que já deve ter feito. Americano não investe dinheiro em lugar que ele não tem a perspectiva de ganhar. Verdade. Se for para perder, ele não vai, duvido. Não, eu vou daqui a 30 anos, daqui a 30 anos o cara não está nem aí mais. Então, tem que saber o seguinte, onde eu posso ganhar no menor tempo possível? Por que o Brasil? Por que a marca Botafogo, que é uma marca muito forte, tanto quanto a do Santos? O Santos um pouco mais pelo Pelé. Mas duas marcas, para mim, assim, extremamente, são expoentes no futebol mundial. Então, o ataque dele é onde? Na categoria de base. É ali, jogar aqui e transportar para lá. O mais rápido possível. Então, o problema está naquilo que eu disse para o Petralha. Você tem que ter uma gestão de pessoas que pensem como você. Só que isso não acontece, porque ele é americano. Ele não pensa. Nós não vamos pensar como americano. Eu todos os dias, diariamente, eu falo com os Estados Unidos. Quase todos os dias. É raro eu não falar. E geralmente o papo é sobre business. O que é o business nos Estados Unidos? Até você vender um papel, uma caneta, tudo gera negócio. O americano vive em função de negócio. E o americano, ele é prático. É dinheiro, resultado. Dinheiro, resultado. Produção, resultado. E aí, se ele está indo no Lyon, se ele já fez auditoria, sabe que ele tem condições de comprar, é porque tem algo muito importante por acontecer. Ele não vai dar um tiro errado. Já o Ronaldo vem com o pé mais aqui embaixo. Como disse o capitão, jogadores que ninguém conhece, não são conhecidos assim, jogadores... Né, ele tirou os expoentes, ele tirou o goleiro, tirou o Vanderlei, retirou as peças que ele achava que poderiam não funcionar da forma como ele queria e trouxe investidores com ele, porque ele com certeza não está sozinho. De repente não colocou nenhum tostão, os caras colocaram, ele colocou algum. Mas o nome dele é o dinheiro. O nome do Ronaldo é o dinheiro. O nome do John Textor não é como o do Ronaldo. Em termos de futebol, em termos de negócio, de repente o John Textor é muito melhor. Então, o que eu quero dizer para concluir, o John Textor não está no Botafogo à toa. O clube é dele. Ele tem que ter sabedoria para fazer essa ponte. Botafogo, Lyon ou o Sporting Cristal, não me lembro qual é o nome do clube dele, o Sporting Cristal é Peru, lá na Inglaterra. Então, esse link aqui tem que estar muito bem aliado para ele poder fazer o dinheiro dele retornar e duplicar. Muito bem. Eu acho que o assunto foi realmente pertinente nesse programa, mas eu tenho aqui alguns ouvintes, o Hidalgo e Arthur, querendo perguntar para o Gilberto Costa, né? Aliás, torcedores do Santos, nós fizemos um trabalho um tempo atrás aí na News, repercutiu muito no app da Rádio Futebol, a história da base do Santos. O que andou esse assunto aí nessa semana que passou, Gilberto? Você ficou sabendo de mais alguma coisa? A base do Santos vai fechar por causa daquele processo? Como é que está o assunto aí, Giba? Então, não, parou. Não era procedente, porque também não é só o Santos, é outros clubes. Aí lá atrás começou, mas não andou para frente e está stand-by. Está continuando. O Santos jogou a Copa Nike, jogou quarta-feira contra o Atlético Goianiense lá, empatou 0-0, ganhou do Tanabi e vai se classificar, o Sub-17, o Sub-20, o Sub-17 foi jogar em Goiânia, continua da mesma coisa, está em stand-by. Menos mal, né? Quando você falou o negócio de vir aqui no Brasil e comprar o time, aqui no Brasil eles não pensam isso. O presidente dos clubes ele vai na federação e pede a cota de 2025, porque a de 23, 24 já está gasta. Comprometida, né? É. Que coisa. Eu acho que nesse trabalho que você está fazendo aí, Giba, com esses meninos aí,
deve aparecer muito empresário, né, querendo colocar dinheiro aí, antecipar, assinar contrato com esses meninos para ganhar lá na frente. Esse assunto é legal para você, Giba? Como é que você absorve a chegada do empresário aí? O empresário em si, o que acontece? Os empresários, que nem eu estou na RJ, que o presidente é o Lê, que jogou na Inter, jogou no São Paulo, jogou no Japão. Quando ele me chamou para trabalhar com ele, para fazer esse trabalho, eu quis saber o que era a empresa, porque eu tenho meu nome a zelar. Opa. E nunca me meti em falcatrua, nunca me meti em nada. Onde eu vou, eu tenho meu nome bem quisto, né? E eu vi que era uma empresa séria. E o que tem? Você, quando vê um atleta bem, você vai lá, conversa e você gerencia a carreira dele. Para quê? Para que ele possa ter um sucesso na carreira. E lógico, se ganhar, ganha todo mundo lá na frente, mas a gente não tira proveito de ninguém. A gente faz um gerenciamento, a gente mostra o que é empresa, a gente mostra para o pai do garoto. Agora, tem empresários, como tem atletas, como tem pai de atletas, como tem todo mundo. É a mesma coisa você chegar num clube e dar um dinheiro para o cara ir fazer teste. Eu acredito que isso aí não tem que acontecer. E se ele passar e for bem e depois ganhar dinheiro lá na frente e o pai quiser dar um agrado ao cara que deu a chance para ele, nada impede. Sim. Mas o futebol base tem que melhorar muito, em termos até de treinamento, porque eu sempre falo, hoje eles querem dar tática e não técnica para os jogadores. E os jogadores chegam em cima sem driblar, sem chutar, sem fazer nada, e depois o treinador do time de cima quer cobrar ele aquilo que na base tiraram. Verdade. Deixa eu ver o que dá. Me diga o seguinte, Giba. O que leva essa direção do Santos a levar o Luan? Se você trabalha a base, se o Santos sempre teve uma boa base, ele é um jogador que está sem crédito por uma série de fatores, iniciou muito bem e não deu sequência na carreira, ele é o próprio culpado, não tem técnico que foi culpado e nenhum clube. Se o jogador não explodiu, o problema é dele. O Corinthians está fazendo o pagamento do salário dele, como dizendo, sai daqui para não encher o saco. Não acredito que o Santos não esteja pagando alguma coisa. Primeiro item. E esses últimos tempos, olha que nós fizemos 6 meses de transmissão para Santos, né? Por aí. Nós temos que ter o sentimento, quer dizer, mesmo à distância, a gente encontrar subsídios para ter um comportamento, para formatar uma ideia em relação do Santos da temporada passada, que quase caiu. E nós começamos o nosso trabalho com o Santos quase caindo. E só não caiu pelo Fábio Carille, que adotou um sistema tático. Muito bem. Agora me dá a impressão, não sei se é a conversa que tem aí, o Santos está entrando em muitos negócios. Compra um, vende outro. Aquele Ioiô Júnior, que eu não podia ver ele jogar, porque não jogava nada, já não está jogando mais, nem sei se está no clube. Quer dizer, as contratações erradas. Vem um outro que já foi emprestado para o Bahia, outro time. Quer dizer, o Santos está entrando em essa rotatividade de jogadores para entrar em negócios, porque ainda está tendo um dinheirinho aí de alguns jogadores que saíram, né, e ainda está trazendo um aporte financeiro. E não está tendo, não sei eu, se está tendo continuidade ou não, e se a prova da entrada do Lisca como técnico é para também movimentar uma base. O Santos tem muitos jogadores da base. Nós acompanhamos aí o campeonato de São Paulo, de juniores, e tinha muitos jogadores que poderiam estar até mais à frente nessa qualificação, mas não deu certo porque o time não andou bem. Essa situação para você já parou para pensar? Luan vem emprestado, não sei qual o comportamento da equipe. Lembro que quando o Goulart chegou, eu falei para o Jarbas, o Goulart tem um baita nome, eles contrataram o nome do Goulart e não o momento que ele está jogando. E ele estava atrapalhando, porque ou ele jogava de centroavante esperando a bola, porque criar ele não chegaria, o campo estava longe dele. Tudo isso nós analisamos. A direção começando a demorar para tirar. Fizeram aquilo com o Fábio. Vem um outro técnico. O Edu Dracena tinha um sonho de ser alguma coisa e já foi embora. Eu acho que o Santos, está difícil dele se ajeitar em pouco tempo, viu, Giba? Então, capitão, o que acontece aqui? Os treinamentos hoje, de todas as bases, como eu falei, eles querem dar tática e não técnica. Eu acho que a base, eles têm que ensinar o garoto quando chega
Primeiro é os treinamentos, dominando o peito, entregar, passar, chutar. A bola tem que sair do teu pé a 80 por hora, chegar no pé do outro lado a 10. Não chegar o cara hoje vira um jogo a 80 por hora, chega a 100. E a bola passa 15 metros da cabeça do cara, o cara olha, levanta os dois braços e ainda bate palma pro cara que fez aquela porcaria. Isso eu não entendo. E o que acontece? A base hoje, os caras querem tirar tudo que o jogador tem. Hoje prevalece o treinador. Volta, marca, pega, toca, continua e nunca vai para cima dele, dribla ele, vai se divertir. Isso é a base. Então, quando o cara chega no profissional, ele já chega com uma carga nas costas que ele tem que fazer aquilo que o cérebro dele está escutando, que o treinador do banco está gritando com ele. Hoje a base, tu vê a base, o cara fica gritando com os garotos, pô. Então, eu não entendo isso. Lógico, você tem que gritar pontualmente algumas posições, mas você tem que deixar o garoto se distrair ludicamente. 13, 11, 10, depois quando chega a 15, vai para 17, aí ele começa a entender o que é o futebol e vem ali marcar, porque tática, tu dá para jogador, técnica você não dá. Ensinar ele a jogar não vai ensinar, você vai ensinar algumas coisas, igual aqui. Aí o que acontece? Quando o cara vai estudar e ele tem a letra feia, você tem que dar sabedoria para ele saber 2 mais 2, 3 mais 4, tu nunca vai acertar a letra dele. A letra dele vai ser horrível pro resto da vida, cara. Mas ele vai saber 2 mais 2. Não adianta você ficar com ele aqui, olha, vem cá, a tua letra tem que fazer o A redondinho. Aí ele não sabe escrever, mas ele sabe fazer as letras redondinhas. Então, no futebol tá assim. Os caras estão vindo de cima para baixo em vez de baixo para cima. E no futebol, o capitão, respondendo rapidinho, a base está subindo para resolver e não para ajudar. E quando você não tem o dinheiro, e quando você está numa situação ruim, como é o Santos em termos de campeonato, há 2 anos quase cai, e esse ano também está lutando para ficar ali em uma Sul-Americana, não é qualquer jogador que vem. Agora, no Grêmio, o Renato Gaúcho, ele recuperou um bocado de jogador, o lateral esquerdo, Cortez, ele recuperou um bocado de jogador. Eu acredito que esse Luan, ele está vindo para o Santos assim. O Corinthians está pagando de 700 a 1 milhão para ele, e ele está encostado lá e ninguém está sabendo. Talvez coloque ele numa vitrine e depois ele seja vendido. Ele está vindo a custo zero para o Santos, mas no seguinte sentido: se ele fizer 10 jogos e bem, o Santos paga uma porcentagem, 10%, 20%, 30% do salário dele. Por quê? Ele está ajudando o Santos e está se recuperando. E o Santos tem que fazer um contrato, no meu parecer, se eu tivesse diretor lá, no seguinte: nós vamos recuperar o Luan? Vamos. Então nós temos que ter uma porcentagem nesses anos aí para frente, se ele for vendido de 30, 40, 50, uma porcentagem, porque ele vem aqui e joga pra caramba, daqui um pouco o Corinthians vem e vende ele para fora, se ele voltar a jogar de novo. Deve ter isso, Giba. Oi? Giba, olha, deve ter isso. Tem, pelo que mas ó, eu todo sei. dia. Tem sentido, né, Arthur? Tem sentido. Para isso, tá certo. Tudo bem. Mas que tá assinado, tá. Mas não tenha dúvida. Tem, mas o Santos faz um bocado de cagada. O Santos perdeu o Igor Alberto, ele perdeu ele perdeu lá para fora, como é o nome do centroavante lá, que estava jogando e queria renovar o contrato com ele esperando e foi para fora. Então, precisa ver quem tá, porque a dívida, cara, nos clubes é de quem entra e nunca é de quem sai. Então, você fazer um contrato e vir... Porque é o seguinte, né? O Arthur tá aí, e que eu joguei futebol. Às vezes o diretor, ele fala assim, traz ele, se eu recuperar, eu vou ficar com uma moral do caramba. Porque também, se ele não recuperar, não é problema dele. Se ele recuperar, ele fica com moral. E às vezes os caras pensam por esse lado aí, né? Grande mas verdade. uma condição que eu estive escutando sobre esse assunto, eles falaram o seguinte, que o Santos só aceitaria se tivesse um percentual, porque o Santos ia investir
Você coloca na vitrine, depois vende, como disse o Giba, com muita propriedade, e depois você vende o atleta e o Santos não ganha nada. Deve ter alguma coisa assim, com certeza. É um absurdo isso aí, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas legal, obrigado por lembrar essa... Agora é o seguinte, ele vai acontecer? Será que ele tem raça para acontecer? Tem jogador que pode acontecer com raça. Ele tem mais técnica do que raça. Aí capitão, é o treinador. O treinador lá. Ele, né? Verdade. Também é o último suspiro do rapaz, né? Uma oportunidade única. Né? Isso aí, vamos comparando assim, é como se o Dorival estivesse lá no Ceará, lá, antes não estava trabalhando, e caiu ali, foi premiado no Flamengo. E eu vi uma postagem de uma pessoa aqui, falando assim, e Dorival é para Flamengo? Os dirigentes não são para o Flamengo? Os caras só criticando. Aí o Dorival começou a ganhar. O cara deve ter gravado aquilo ali no início do trabalho. Agora o Dorival está aqui, ó, subindo. Aí se o cara for campeão, o cara vai fazer aquilo, está gravado para sempre. Então todo cuidado é pouco. Muito. Quando você vai julgar, né? Que julgar, nós não temos direito de julgar nada nem ninguém. Mas analisar e avaliar como nós estamos fazendo aqui. Arthur, o Vasco contratou algum técnico? Quem? Vasco. O Vasco da Gama contratou ainda algum técnico? Ainda não, mas o rapaz que está lá, ele não está querendo ficar não, porque ele tem um problema familiar, pelo menos a informação que eu tenho aqui, ele tem um problema familiar, e ele não quer desestruturar a família dele no Rio de Janeiro, porque se ele virar o treinador, o número 1, no caso o head coach, ele pode ser mandado embora em 4 jogos e depois vai desestruturar toda a família dele. Ele quer continuar como assistente, como era o Alci, lá atrás. Lembra do Alci? No meio campo? Era ele, o da comissão permanente. E eu acho até coerente da parte dele. E é isso que fizeram com o Serginho Chulapa aí, eu não sei qual é a razão, não conheço o Serginho, não sou amigo dele, mas eu acho um pouco desconfortável você, se foi por uma razão, sei lá, administrativa, qualquer, eu não mexeria. Pelo contrário, eu cheguei no Botafogo, o Dé estava lá, o Dé sofreu uma derrota de 7-1, 7-0, não sei para quem, para o Flamengo, não sei, e ele falou, Arthur, me derrubaram e tal, ele estava com a cabeça um lixo, não foi naquele momento, foi um pouco antes. E eu... A única coisa que eu fiz para a ideia, pô, vão mandar o Dé embora? Eu falei, negativo. Vai desempregar o rapaz, pô? De maneira nenhuma. Eu não posso ter a insegurança de chegar num clube e dizer assim, não, eles vão querer me derrubar. Pô, não tem cabimento. Se você é competente, se você é correto e trata as pessoas bem, se o cara tentar fazer alguma coisa, ele mesmo vai engolir o poison dele, que é o veneno dele. Ele mesmo vai engolir, que as pessoas vão dizer, pô, peraí, o cara lá é gente boa, o cara é competente, o cara está demonstrando exercício. Ele só soma, tem domínio. Ele só soma. E o cara está ali há quantos anos, quantas pessoas passaram, quantos profissionais passaram ali, e ninguém tocou nele. Ô Arthur, o Anderson Moreira levou o Botafogo sem nada, sem nem documentos, Série A campeão. O prêmio que ele ganhou foi para a rua. Está lá arrumando o Bahia. E esse cara que veio de Portugal não está fazendo nada. São as injustiças que acontecem nessa profissão, pô. Capitão, o Arthur falou uma coisa, aí eu sou observador. Quando você chega num clube para treinar, você é apresentado, o que você faz? Você fica ali, dá o treino, daqui um pouco, no dia seguinte, você chega mais cedo e você olha daqui um pouco, todos os jogadores ao redor do Serginho dando risada, brincando, tu fala, porra, esse é o homem que tem que trazer para mim. Não vou mandar embora, não. Óbvio, verdade. Caraca, eu fico, olha, desculpa eu até falar desse assunto, que ele passou, foi passando aqui, mas eu tenho muito respeito pelo ídolo do clube, eu tenho maior respeito, porque conquistar esse espaço, como esses ídolos conquistam, é muito difícil, muito sacrifício. Eu não contei... Pode falar, desculpa aqui. Eles são ofendidos muitas vezes. Ah, você é ídolo, mas você perdeu aquele gol, aí xinga o cara, daqui a pouco o cara faz um gol, bota o cara no ato de novo. Então, assim, eu acho que tem que ter muito cuidado para mexer com esse tipo de situação. Muito cuidado. Eu não contei essa história que, pô,
eu estava de treinador lá e tinha uns 4 caras saindo para beber e bebendo muito, porque é mó barato. Você sozinho, tu bebe 3. Você em 4, tu bebe 4 caixas, né? É a mesma coisa depois do jogo, tu não querer parar no restaurante e dar cerveja pros caras. Quando eles chegam no clube, na cidade, eles pegam o carro e vão sair para beber, fica até 4 horas da manhã. É melhor tu dar uma cervejinha dele depois do jogo no restaurante, porque eles bebem pouquinho, vem no ônibus dormindo e vai para casa. Aí tinha uns 4 caras bebendo. Aí eu reuni, eu falei, pô, antes de dar uma pancada, eu vou dar um assopro, né? Antes de dar um tapa, eu vou dar um abraço. Eu falei, ó, tem 4 caras aqui que eu tô sabendo que saiu para beber ontem e tá quebrado comigo, tá? Aí os caras, não, pelo amor de Deus, Gilberto, porra, porque não pode beber? Eu falei, não, vocês saíram e não me chamaram. Então, vocês estão prejudicados comigo. Aí, depois eu dei aquele tapa nos 4. Trazer pra perto, né, Hidalgo? É isso aí. Não, isso que eu ia falar é o seguinte, o futebol é tão moderno, tecnologicamente, tudo isso nós temos que saber que existe modernidade. Mas a essência do futebol é isso aí que ele acabou de falar. O cara que jogou há 30 anos atrás tem o mesmo hábito que quem está jogando hoje. Acabou o jogo, ele pensa o quê? Pô, tirou a pressão, ganhamos o jogo e tal. Eu vou ali, vou fazer não sei o quê, eu vou tomar. O professor... E se você tiver pessoas na tua comissão com essa experiência que tem o Giba, que tem o Serginho, que tem o Éder lá no Atlético Mineiro, estou lembrando dos personagens que estão dentro do futebol, é só você falar, ó, dá um toque lá para mim, eu não preciso eu ir de frente, ele vai para mim, tá tudo sob controle, Arthur. Cara, é muito mais fácil. Arthur, o auxiliar, ele tá ali para poupando quente, ele tá sabendo que o treinador fez uma meleca no jogo, aí chega no dia seguinte, ele chega, os caras tem 2 conversando. Aí tu chega ali e tu fala, calma, gente, porra, pera, pá. Mas aí tu vai pôr ali. Quando o cara é amigo. Eu vou falar uma coisa pra você, acho que eu já contei. 2 titulares saem pra beber, Jarbá. Depois do jogo, 2 titulares absolutos saem pra beber, eles bebem 3, 4, 5. Aí pode beber até 10, que deu 5 pra cada um. Vambora, amanhã tem treino, vambora. Quando sai 2 reservas para beber, é uma meleca. É uma visão. Porque um fala pro outro assim, depois de uma caixa, ele fala assim, vou falar uma coisa para você. Já começa a bater cabeça com cabeça, né? Tô imaginando. E fazer tintim. Você tem que ser titular, assim? Aí o cara fala assim, eu ficar fora desse time, absurdo. Tudo bem, mas tu não pode. Tu não pode. Pô, eles vão pro campo no dia seguinte, cara. Na pilha. Faz uma onda do caramba. Verdade. Ó, estamos no final do programa mais uma vez. Último programa da semana, voltamos na segunda-feira. Tem algum destaque final aí, Capitão Hidalgo? Tem muitos jogos pra gente fazer. Avaí e Corinthians amanhã, 7 da noite. Domingo às 4, Palmeiras e Goiás. O Curitiba na segunda-feira. Jogando na segunda, Curitiba e Santos, né, Hidalgo? É o peixe. O Santos vem jogar aqui, né? Mas já jogaram, né, algumas vezes este ano, em Santos e Curitiba, hein? Várias vezes. É a terceira, quarta vez que eles estão jogando, né? Vai até aprender, né? Mas a situação do Curitiba não é boa. Trouxeram mais alguns jogadores, e aí, quer dizer, trazer jogador é uma coisa. E o coletivo, hein? Eu não sei, parece que só querem trazer jogador e depois não sabe o que é o coletivo, né? O coletivo, como é que funciona? Eu nunca vi, a gente ficava treinando o mesmo time e tal, de repente, agora os caras chegam e já jogam domingo, terça, troca 4. Capitão, não tem mais coletivo. Não tem mais coletivo, agora não tem mais coletivo, agora é reduzido. Campo reduzido. Eu queria falar sobre isso, antes de terminar. Vamos, Arthur, por favor. O coletivo, para o nosso internauta saber, era um divisor de águas. Quem é o primeiro e quem é o segundo. Ali ele tinha que escalar. Eu faço treinamento tático de 11 contra 11. Mas faço muito. Com campo menor, mais fácil. Porque a realidade do jogo é essa. Não adianta ficar só com o negócio de campo reduzido, não, porque na hora que o campo ampliar, dá tudo errado. Sim. Não adianta você... A bola para quem, né, Arthur?
O volante lança tudo, né? Como lançar, né? Não adianta o nadador treinar no ofurô e depois nadar numa piscina de 100 metros. Verdade, Gil. É a mesma coisa. Verdade, então, verdade. O exemplo é muito bom, muito próximo. Muito bom. Tá vendo? Bem, vamos embora. Eu não vou trabalhar com um cara desse, rapaz, um cara inteligente. Figura. Aliás, nos próximos programas aí, eu fiquei sabendo... Quer completar, Giba? Não, pode falar. Deixa eu botar. Nos próximos programas aqui, eu quero trazer o seguinte... A gente tem visto aqui, Dalgo, Gilberto e Arthur, jogadores dando entrevista na beira do gramado depois de uma partida de futebol. Os caras estão mais treinadinhos. Fiquei sabendo que o senhor Arthur Bernardes treinava o cara para dar entrevista. Onde que eu li isso, Arthur? É verdade isso, cara? Não, eu não vou mais contar nada para você em off, não, se eu tenho vergonha. Não, a gente fazia lá no Atlético Paranaense, eu criei. Veja bem, futebol é entretenimento. Sim. Você tem que criar áreas de treinamento mental, treinamento físico, treinamento técnico, treinamento tático, treinamento auditivo, é você fazer silêncio, tem determinadas coisas que a gente vai criando que aqui não dá tempo de colocar. Mas eu sempre fiz um treinamento, trabalhando com a Sub-23, daqui a pouco vocês vão estar trabalhando em cima, tem uma entrevista. Fulano, você é o cameraman. Aí ele pegava, às vezes, um travesseiro lá da concentração, ou uma prancheta, botava aqui, né? Quem não está vendo, botava aqui no ouvido, o outro já vinha, era o entrevistador, e o entrevistado quem era? Eu fazia com o Santos, que está aqui no Flamengo, fiz com vários deles. E eu dizia para ele, agora é sério, pergunta. Não, se você der risada, paga 10 de braço. Ele começava aí. Pelo 10 de braço. 10 de braço era uma maneira de você punir, mas treinar o braço e tal. E aí, rapaz, o que acontece? Eu falava para ele, um minuto, você falando na Globo, por exemplo, a Coca-Cola, sei lá, quem uma marca dessa é importante, vai pagar milhões para ter um minuto naquele horário nobre. Verdade. E você não, aí você chega lá e fala um monte de potoca, você vende mal a tua imagem, daqui a pouco você não trabalha em lugar nenhum. Pelo menos comentarista você poderá ser, no mínimo. Aí eles começavam a rir. Esse era um treinamento que a gente fazia também. É muito engraçado. Muito legal. Muito você legal. Está certo, né? Você está correto. Está completo nisso, né? Porque o boleiro agora... Como é que o boleiro fala agora? Olha, não deu certo hoje. O professor falou, vamos continuar trabalhando. Eles não têm outro verbo. Não tem. Ô, Jarbas. Oi, Giba. Faz um... Meio tempo do jogo eu estou saindo por... Pode fazer uma pergunta para mim no meio tempo que eu estou indo pro vestiário. Ô, Giba, você está saindo aqui, cara? Como é que foi seu primeiro tempo, Gilberto? O primeiro tempo a gente somos sabedores que ia ser um jogo difícil agora, mas nós estamos indo pro vestiário para ver o que o professor tem para falar, que a gente volta pro segundo tempo... Ou segurar o resultado ou simplesmente fazer mais um gol para dar uma tranquilidade para nós aqui. Um abraço a todos. Aí? É isso aí. Quando perde, ter final do jogo. Puxa vida, Gilberto, não conseguiram a vitória hoje, hein, Giba? Infelizmente a gente sabia que ia ser um jogo difícil e o que nós pretendíamos fazer, infelizmente não fizemos, mas eu falo aqui, tem que todo mundo estar focado no jogo. Nós tomamos gol, eu sei que aqui não é para culpar ninguém, porque está todo mundo no mesmo barco, mas não pode acontecer esse lance. Agora é levantar a cabeça, trabalhar, não adianta falar muito, nós temos que trabalhar. Desculpa aqui o meu desabafo, mas eu estou indo para... Tô saindo do time e tô indo para outro time. Pior aquele que fiz que fui, mas não fui, mas acabei em fundo. Agora nós temos um jogo em casa para nos recuperar. Agora não adianta falar. É trabalhar. E vamos descansar. Agora é trabalhar, mas vamos descansar para o próximo jogo. Isso, acabou. Fechou. Texto decorado. Não é, cara? O treinador Arthur Bernardes já falou pra gente o que a gente tem que falar aqui na entrevista para vocês. Isso aí, já treinou. Beleza, então. Bom fim de semana para os três aí. Obrigado mais uma vez. Foi muito legal ter a participação de vocês aqui no nosso Boletim da Bola. Boletim da Bola, você sabe, de segunda a sexta às 9 da manhã ao vivo e depois reprise durante a programação 24 horas do app da Rádio Futebol e às 18 horas
na rádio CWB News, a rádio do nosso querido Capitão Hidalgo. Nosso pentacampeão paranaense. Em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança. Nil, móveis planejados no Campolim e no Iguatemi. T-Quality, há 3 décadas construindo indústrias do Brasil e no mundo. Virtus.ag, o app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. Estamos em todas as plataformas com o programa e também com as jornadas. Vídeos já localizados, o mundo te vê num clique, no máximo em 2. Em nome também do Banco BV. Os menores feirões de seminovos pelo Brasil do BV. Splash Piscinas, a maior loja do estado de São Paulo da Splash fica em Sorocaba. Que tem uma piscina no quintal de casa, hein? E em nome também da 4Play Arena Sports. Um lugar muito gostoso para bater uma bolinha, tanto na areia como também no campo sintético. Aliás, é a primeira vez que eu pisei na minha vida no campo sintético. Que legal que é jogar nisso aí, cara. 4Play, boletim da bola. Tchau, gente. Um abraço, bom fim de semana. Fim de semana tem muitas partidas que o app transmite, junto com a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. Tchau. Um abraço do tamanho do Brasil.